Bom, vamos começar falando já da CPI do 8 de janeiro, que foi retomada hoje com o depoimento do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que é interrogado pelo colegiado desde as 9 horas da manhã. Ele era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal quando os manifestantes depredaram a sede dos três poderes. Logo, as suas considerações iniciais, Torres falou sobre a chamada, entre aspas, minuta de golpe, a qual considerou fantasiosa, apócrifa e aberração jurídica. Vamos ouvir. No dia 10 de janeiro, durante uma busca e apreensão em minha casa, a polícia encontrou um texto apócrifo, sem data, uma fantasiosa minuta, que vai para a coleção de absurdos que constantemente chegam aos detentores de cargos públicos. Vários documentos vinham de diversas fontes para que fossem submetidos ao ministro. Em razão da sobrecarga de trabalho, eu normalmente levava a pasta de documentos para casa. Os documentos importantes eram despachados e retornavam ao ministério, sendo os demais descartados. Um desses documentos deixados para descarte foi o texto chamado de Minuta do Golpe. Basta uma breve leitura para que se perceba ser imprestável para qualquer fim, uma verdadeira aberração jurídica. Esse papel não foi para o lixo por mero descuido. Não sei quem entregou esse documento apócrifo e desconheço as circunstâncias em que foi produzido. Sequer cogitei encaminhar ou mostrar para alguém. Soube pela imprensa que outras pessoas haviam recebido documentos com teor semelhante e que esses circulavam inclusive pela internet. Esta é a verdade. Nada mais posso dizer sobre esse assunto. Olha só, ainda sobre os atos de 8 de janeiro, Anderson Torres disse que se o protocolo de segurança tivesse sido cumprido, os ataques de 8 de janeiro não teriam acontecido. Vamos ouvir. Até o dia 6 à noite, eu não tive qualquer informação oficial indicando que haveria ações radicais no dia 8. Mesmo assim, o pai seria colocado em ação nos seus mínimos detalhes. Esta era a determinação. Cabe ressaltar aqui, se o protocolo fosse seguido à risca, seríamos poupados dos lamentáveis atos do dia 8 de janeiro. Ele ainda afirmou que havia se reunido com integrantes da Segurança Pública do Distrito Federal e os acampamentos seriam desmontados a partir do dia 10 de janeiro. Acompanhe. Quando reassumi a Secretaria de Segurança do DF, minha primeira ação foi tratar do desmonte do acampamento em frente ao Quartel-General do Exército. No dia 6 de janeiro foi realizada uma reunião com o comandante militar do Planalto, General Dutra, e a secretária de Ação Social do Distrito Federal, Ana Paula Marra. Também estava presente a Coronel Cíntia, que ocupava o cargo de subsecretária de Operações Integradas da Secretaria de Segurança. Nesta reunião, nós tratamos da retirada total do acampamento que ocorreria a partir do dia 10 de janeiro. Nelson Kobayashi, meu amigo, o que diz a justiça em relação a isso? Porque, de fato, o Anderson Torres, falou. Nós estamos acostumados com uma CPMI onde todo mundo exerce o seu direito de permanecer em silêncio. E o que nós estamos vendo aqui é o Anderson Torres bem falativo. Pois é. Primeiro, boa tarde, Rodolfo, Nicole, Bruno Musa, toda a audiência aqui do Linha de Frente. Ele, surpreendentemente, optou por responder as perguntas, tem respondido, acompanhei a primeira parte do depoimento dele, até por ser alguém que já está habituado a depoimentos. Ele é um delegado de Polícia Federal de carreira, então ele passou a vida toda acompanhando depoimentos, não tem aquela tensão que alguém que não estaria tão habituado teria ali diante das perguntas, das interpelações, dos apertos que alguém interrogado geralmente sofre. Então ele tem respondido e tem surpreendido, viu, Rodolfo? Eu me surpreendi com a qualidade, inclusive, com a forma com que ele tem se desempenhado nas respostas. E, do outro lado, também me surpreendi como, em especial, a relatora não soube arguir perfeitamente ali os objetos da investigação, não soube fazer as melhores perguntas, fez perguntas confusas, confundindo até Polícia Federal com Polícia Rodoviária Federal, enfim. Mas eu achei muito interessante o depoimento e, inclusive, queria citar aqui que ele tem estabelecido uma linha muito clara agora de defesa. E a linha dele é de que a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal não tem força operacional. Então, não caberia à Secretaria estabelecer ali os limites de segurança. A Secretaria caberia só estabelecer o protocolo, que, por execução, seria da Polícia Militar.
E ele, inclusive, apresenta um protocolo chamado de PAI, eu não me lembro exatamente quais seriam as palavras dessa sigla, mas é um protocolo que, destinado à polícia, se seguido, teria evitado os atos como aconteceram. E aí, se alguém quiser, tiver a curiosidade de entender exatamente qual é essa linha de defesa, ela muito bem se resume nas perguntas que foram feitas pelo deputado delegado Ramage, que estabelece ali a linha defensiva. Tem sido muito interessante até agora. Ótimo. Professor Paulo Nicoli, existe algum contraponto nessas falas do Anderson Torres? Lembrando que aquele ditado que diz que quem cala consente é falacioso, é mentiroso. Porque nós vimos um G. Dias calado e nós estamos vendo agora o Anderson Torres falando abertamente sobre o assunto. Existe algum contraponto, algum balanço nessas falas nas falas dele que não fazem sentido? Bom, primeiro, boa tarde a todos. Boa tarde, Rodolfo, Nelson, Bruno, a todos os telespectadores. E claro que há um contraponto, né? Porque o G. Dias, aliás, ele tem sido convocado em duas CPIs, né? Tanto do MST quanto também do 8 de janeiro. E nas duas ele tem dado respostas bem evasivas, né? Afinal de contas, quem chefiava o GSI no dia do 8 de janeiro era o G. Dias. Enquanto o Anderson Torres, ele buscou, né, dentro da cariação que foi feita hoje, né, buscar ser o mais transparente possível. Mas isso ainda não responde uma questão essencial, né, que eu acho que é a dúvida de todos nós. Porque, afinal de contas, enfim, ainda na primeira semana de governo de Brasília, ele viajou. Era simplesmente uma viagem de turismo, era uma licença, enfim, se caso de fato fosse responsabilidade dele apenas a elaboração, né, de um protocolo, afinal de contas, por que a Polícia Militar não reforçou a segurança no entorno dos prédios públicos que foram invadidos, né? Mas nessa história toda, né, eu acho que o que os apoiadores de Bolsonaro tentam fazer é dividir responsabilidades junto com o governo, né? Afinal de contas, nem o GSI, muito menos a Polícia Militar, né, cuja responsabilidade é do governador de Brasília, nenhum dos dois segmentos foi capaz de garantir a segurança dos prédios, né? E eu tenho a impressão que a CPI deve enveredar por esse caminho, ou seja, a corresponsabilidade tanto do governo federal quanto também do governo de Brasília. Olha só, Bruno Musi, meu amigo, o Anderson Torres também falou sobre a suposta operação da Polícia Rodoviária Federal no dia do segundo turno das eleições. Acompanhe. Também fui questionado sobre uma suposta operação da Polícia Rodoviária Federal, cujo objetivo seria cercear o direito ou atrapalhar o exercício do voto, especialmente no Nordeste. Gostaria de esclarecer que não houve interferência do Ministério da Justiça no planejamento operacional da PRF e que a informação recebida do diretor-geral era de que o planejamento do segundo turno tinha sido semelhante ao primeiro turno e foi executado sem alterações. Ninguém deixou de votar e o próprio TSE reconheceu isso. No dia 25 de outubro, fomos a Salvador, a convite do diretor-geral da Polícia Federal, para inspecionar as obras da Superintendência da Polícia Federal. Fomos recebidos pelo superintendente. Nós nos reunimos, conversamos sobre a obra e as eleições. Tratei também de vídeos divulgados pela internet, os quais um grupo criminoso dizia ter controle sobre eleitores. O superintendente disse ter conhecimento dos vídeos e esclareceu que a notícia ainda não havia sido confirmada na checagem. No período da tarde, visitamos as obras da superintendência, percorremos todos os andares. Foram tiradas fotos e há registros da visita. Bruno, ele foi muito bem nessa sustentação e o Kobayashi soprava aqui pra gente que nas respostas ele também foi muito bem. Ou seja, respondendo a pergunta aqui do meu amigo Paulo Nicoli, professor, o que ele foi fazer no 8 de janeiro quando ele foi viajar? Era um direito que ele tinha de viagem, estava programado. Não me pareceu nada ilícito. E para você? Primeiro, boa tarde a todos. Realmente, é o que o Paulo estava falando, o Nelson estava falando, perdão, aqui quando a gente estava comentando aqui nos bastidores, que para quem assistiu na íntegra todas as respostas dele, realmente foram respostas interessantes. Inclusive, essa CPMI, ela vem tomando uma forma interessante. Eu acho que, nesse ponto, eu estou com o Paulo, tem muitas coisas ainda que não estão claras, ou seja, quase tudo, na verdade.
e que eu acho que tem muita gente com receio do que pode aparecer daí. Mas eu concordo com você, eu não tenho argumentos, ou não tenho provas ainda para dizer se essa viagem já estava programada, não estava programada, mas no meu entender eu penso como você, Rodolfo, eu não vejo nada de ilícito nessa viagem, afinal de contas, se ela já estava programada, era algo, mês de férias ali escolares, normalmente as pessoas viajam, tem um recesso lá, né? Então, enfim, a princípio eu não vejo nada de irregular nisso. Mas vale dizer, só até inclusive mencionando a Polícia Rodoviária Federal que ele falou aqui, na semana passada, quem nos acompanhou lembra que a gente falou bastante, inclusive sobre uma fala do diretor da Polícia Federal, sobre essa parte de protocolo de segurança, que se tivesse sido cumprido, talvez toda aquela barbárie que a gente viu não tivesse ocorrido. Então eu acho que a partir daí a gente começa a entender que tem muita coisa ainda que precisa vir à tona e que pode surpreender muita gente.